Ah, tem uns bonequinhos aqui, ó. Aqui, ó, tá? Legal. Oi, aqui, pessoal. Graças e paz. Tudo bem? Nós estamos aqui iniciando mais uma transmissão, mais uma live sobre relacionamento humano. Isso é muito importante. Essa noite nós vamos ter uma participação especial, né? E enquanto vai dando tempo, o pessoal vai chegando, né, nós vamos fazer ali as nossas considerações. E eu convido a você chegar e fazer igual a Sandrinha. Dá um aceno aí, né, Sandra? Deus abençoe você. Vai chegando, vai dando um oizinho, entendeu? Para que nós possamos tá iniciando, né, o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que ferem pessoas e pessoas que curam pessoas, né? É um tema muito legal. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? Porque traz uma certa motivação para nós, né? Então, assim que a pessoa for chegando, vai dando sua saudação para a gente, né, saudar você. Sandra, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Você, ó, tá de parabéns, a primeira a entrar conosco. Deus abençoe, ok? Se você quiser colocar aí a cidade que você está falando, a gente faz uma salva aqui para você, ok? Deus abençoe. Então vamos que vamos, né? Vamos esperar o pessoal chegar. Isso, chegou mais alguém, tia Gil? Isso. Tia Gil, ela está aqui, né? Ela está aqui. João Carlos Braga. Deus abençoe, João. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe cada dia mais, né? A tia Gil está entrando em contato aqui com a nossa convidada. Hoje nós vamos ter a participação de uma pastora grande, amiga nossa, né? A nossa amiga... Pastora Raquel. Nossa amiga pastora Raquel. Isso aí já está Você já está na ativa aí no grupo, meu amor? Já. Então tá bom. Aí assim que você for chegando, vai dando a saudação. Vai vendo aí, tia Gil, quem já está na íntegra. Vai dando tchauzinho. Vai dando o seu like. Tá bom? Glória a Deus. Isso aí. Amém. Ah, Sandra da Pison. Sandra Vieira. Ah, Sandra Vieira da Pison? É, da Pison. Oh, glória a Deus, Sandrinha. Eu amo muito a igreja da Pison, né? A igreja Saudade Pison, deles. da pastora Simone, nossa grande amiga e companheira. Deixo aí já a minha saudação para ela, tá? Encontra com ela, que o pastor falar de mim e dá um cheiro neles, né? Que a gente gosta muito daqueles dois, né? A pastora Raquel já tá lá. Isso, a nossa pastora Raquel já chegou. Acenar. Isso, nós vamos fazer um convite a ela. Pode? Pode. Cadê? Convida. Isso, pode convidar. Aperta lá, né? Isso, olha lá. Já estamos chamando a nossa convidada. A pastora Raquel. Oi, minha linda. Deus abençoe. Ó, ficou muito chique. Olá! Você está muito chique aí, hein? Glória Menino, a Deus. aqui fiquei em isolamento 20 dias, né? Isso, mas graças a Deus está tudo nativo, né? Hã? Certo. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que ferem pessoas e pessoas que curam pessoas. Um tema muito legal, né, pastora? Eu quero que você se apresente. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu ministério, né? E para a gente já está entrando na íntegra, tá bom? Vai se apresentando. Boa noite, povo lindo. A paz seja com vocês, glória a Deus. Eu sou a pastora Raquel. Tenho 25 anos de convertida e 6 anos que eu estou pastoreando junto com meu esposo a Igreja do Evangelho Quadrangular de Araçás. Glória a Deus. Com muitos desafios, muitas lutas, muitas conquistas. E a gente vai rompendo. Eu tenho 3 filhos
Ixi, eu tenho muito filho, né? Se eu falar só 3 é complicado. Mas eu tenho 2 filhos biológicos, que é o João Ricardo com 25, o Matheus com 21, e Luiz Felipe, meu filho do coração, que ajudei a criar meu sobrinho, tem 18. Tem a pastora Natália, que é minha filha na fé, e mais um monte de filho, né? Então, complicado agora, né? Pegando. Mas é isso. E mais que estamos aí para acrescentar, para aprender. Eu fiz questão de convidar a pastora Raquel. A pastora Raquel, ela está fazendo um curso conosco, né? A gente está até fundando, né? Nós estamos num curso, fazendo um curso de aconselhamento, cura e libertação na igreja dela. Ela, né, nos recebeu para ter esse momento com Deus. E, assim, foi algo maravilhoso. E a gente foi estreitando um relacionamento, foi nos conhecendo. E nada melhor do que uma pastora como ela, né, que é voltado para a pessoa, para falar, né, juntos falarmos sobre relacionamento. Porque esse relacionamento de pessoa com pessoa, né, pastora, é complicado, porque são pessoas diferentes, né, temperamentos diferentes, reações diferentes, e vem muitas pessoas, né, muitas ovelhas, vêm, né, por ser da igreja, feridos, né, tendo a atitude, igual ontem eu falei sobre transferência, né, vêm com transferências, né? E essas transferências, esses comportamentos acabam contribuindo para o maior relacionamento, né, umas com as outras, entendeu? Porque vem de um lar disfuncional, de uma sociedade disfuncional, né, acostumada a ser ferido, e a reação da pessoa que é ferida é o que é ferir também. É um sistema de defesa. Aí acaba ferindo também. E ação que até então era natural, agora, quando está perto de Jesus, o que acontece? Isso começa a ficar evidente e o Espírito Santo de Deus começa a incomodar. O Espírito Santo começa a incomodar, por quê? Porque trevas e luz não se combinam. E esse comportamento de ferir pessoas não é um comportamento saudável de um cristão, mas é algo que é alvo de cura da alma, né? É um alvo de cura do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer nos curar por completo, né? O Espírito Santo de Deus quer nos curar, né, por inteiro. Ele quer nos curar por inteiro, não é de forma paliativa, né? E a gente vê aí quantas pessoas chegam até nós, né, pastora? Feridas, né? Feridas por atitudes, feridas, né, muitas vezes até por uma omissão, né? A gente trabalha com aconselhamento de criança, aí quando nós entramos no ministério, né, isso há mais de 15 anos atrás, o Ministério de Aconselhamento Cristão, eu imaginava que eu ia trabalhar só com crianças. Mas eu me enganei, porque junto com as crianças vem os pais, que são os agregados. Então a gente acabava tendo que cuidar das crianças e de toda a família. Aí nós mudamos o foco de libertação infantil para libertação familiar. Entendeu? Aí nós tivemos que fazer, né, uma pós em aconselhamento familiar, né, voltar o nosso ministério para a família, devido a essas situações que pessoas feridas saindo, ferindo pessoas, inclusive dentro da família. Isso é muito complicado, não é, pastor? Geralmente, pastor, quem mais nos fere são aquelas pessoas que estão bem próximas, né? Exatamente. Então, assim, a família eu vejo que é onde a gente mais fere. E eu ouvi uma frase no curso que eu fiz agora esse ano que passou, do professor Felipe Góes, não sei se você conhece ele, psicólogo. Isso, pastor Felipe, aham. Uma bênção ele. E ele falou uma frase que me chamou a atenção e eu gravei, que diz assim, que a sua decepção, a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Então, quando a gente coloca expectativa no outro, a gente se frustra mais. A gente sofre mais. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, com as pessoas, a gente tem que fazer e cumprir a vontade do Senhor, servir, cuidar, estar ali para curar as pessoas, sem criar expectativa de retorno. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu quero ver a pessoa livre, eu quero ver a pessoa curada, eu quero ver a pessoa restaurada. É o amor de Deus que nos impulsiona a fazer isso.
Então, quando a gente foca na expectativa, a gente se frustra mais. Né? A gente não pode. A gente tem visto muito hoje a questão da ingratidão. Né? A gente conversa com alguns pastores e a história é a mesma. Né? Só muda mesmo os personagens. Mas, assim, a ingratidão está muito forte. Mas só que a gente não pode olhar isso. Porque senão, eu estou falando isso, mas, assim, todos os dias a gente tem desafios, né? Todo dia a gente tem pessoas que nos ferem, que nos decepcionam. E uma coisa que eu ouvi também há muito tempo atrás, que nós temos que aprender a ter casco de crocodilo. Para quando essas coisas vierem, a gente está forte. E uma coisa que o senhor falou comigo umas semanas atrás, que eu estava, né? Chorei um pouquinho com o senhor, né? Que essas coisas é para nos amadurecer, para crescimento, para nos fazer mais forte. Então, assim, é aprender com as lições, né? Nós temos que aprender. Cada pessoa, como o senhor falou no começo, cada pessoa tem um histórico de vida, tem um contexto, né? Tem personalidade, tem temperamento, então inclui um conjunto de, né, várias coisas. Então a gente tem que entender o outro. É fácil? Não. Porque. Mas você tem que entender, é um papel nosso, principalmente a gente que é líder, a gente que trabalha com criança, que trabalha com a família, é automático. Não tem como eu cuidar da criança e não cuidar da família. Entendeu? Então, a gente tem. E uma pergunta que me fiz é a seguinte: a pessoa consegue perceber que ela está ferindo? Ela consegue perceber o estrago que ela está fazendo na vida da outra pessoa? Nem sempre. Nem sempre uma pessoa vai te ferir de propósito. Entendeu? Como eu te falei, já acostumado a ferir, isso já caiu no automático. Então, algumas pessoas, às vezes, falam uma coisa fora do contexto, dão uma opinião que talvez não te agrade. Então, algumas coisas acontecem sem perceber. Mas, em contrapartida, existem pessoas que não conseguem celebrar a nossa vitória, né? Não conseguem celebrar a nossa vitória, não conseguem festejar conosco. Tem pessoas na vida Incomoda. ainda movida pelo ódio, ainda movida pela inveja, movida pelo rancor, movido pela rigidez do coração. Então, algumas pessoas, sim, fazem coisas para nos ferir de propósito, mas na sua grande maioria, não. Na sua Não. grande maioria, elas causam esse estrago na vida de uma pessoa de forma involuntária e não tem a habilidade de voltar, pedir perdão, se reconciliar. Porque tem pessoas que têm maior dificuldade de pedir perdão. Né? Tem pessoas que têm maior dificuldade de pedir perdão, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Né? Então, essa é muito complicado, porque às vezes você espera dela uma atitude de reconciliamento. E ela não tem essa habilidade ainda. E a gente fica rancoroso, fica magoado, fica, né, se fecha para tudo e para todos. E aí, quem fica com o problema somos nós. Somos nós. O escudo da fé, ele não está na armadura por acaso, né? O escudo da fé, ele está na armadura para quê? Para nós, para nos defender. Para nos defender, porque somente a fé, né, nos leva a perdoar, entendeu? Porque sem fé não tem perdão, entendeu? Se você não acreditar que você liberando perdão, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ficar na estaca zero. É ou não é, pastor? E perdão, eu até separo os textos aqui que eu falei assim, com certeza vai entrar esse ponto importante. O perdão, ele não é um sentimento em si, né? Eu não tenho que esperar a dor passar para eu pedir perdão. Perdão é uma decisão e dependendo do grau da dor, né, do passado, aquilo que a pessoa sofreu, ela tem dificuldade sim de perdoar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falando isso, o quanto é difícil para ela o perdão. Mas em Jesus a gente consegue. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele e a gente decide perdoar, tem um texto, né, que é o Mateus capítulo 6, 14 e 15,
que eu acho ele muito forte, até separei ele aqui, e eu gosto demais dele, que fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, isso é muito forte. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Olha o quanto isso é forte. E às vezes nossa vida espiritual, emocional, num todo, financeiro, nossa vida fica amarrada por causa da falta de perdão. Eu tenho um testemunho lindo. Agora, antes, né, eu atendi uma pessoa e ela falando a questão do perdão, mágoa de algumas pessoas, e eu perguntei se ela estava decidida a perdoar, porque a pessoa feriu ela. E ela falou assim: não, pastora, eu tenho dificuldade, mas eu preciso, eu quero. E ela estava passando uma situação difícil, ela desempregada, marido desempregado. Ali nós conseguimos, né? Deus nos ajudou e ela liberou perdão para 3 pessoas. Naquela semana ela recebeu uma proposta de emprego. Essa semana ela começou a trabalhar. Então, assim, você vê que o perdão, ele desencadeia muitas coisas. Ele destrava o mundo espiritual, né? E às vezes a pessoa está ali Destrava. amarrada porque não libera o perdão. Isso é muito sério. É isso mesmo. Assim, porque o perdão, ele é base de tudo, né? Ele é base de salvação, ele é base, né, de harmonia, né, de destravamento no mundo espiritual, desembaraçamento no mundo espiritual, né? Tudo passa pelo crivo do perdão, né? É lógico que a gente está falando aqui de pessoas que magoam, né? Pessoas que ferem, pessoas que muitas vezes usadas mesmo por Satanás venham nos ferir. E se nós não tivermos a nossa alma preparada para este combate, fica difícil. Por quê? Porque a maioria, as feridas mais profundas que vêm esses ferimentos mais profundos, vêm de pessoas mais perto, né? Pessoas bem próximas. Por quê? Porque é uma pessoa que você não espera. Pessoa que você deposita toda a sua confiança, entendeu? Aí acaba te ferindo. Então você fica decepcionado, porque aí vem decepção, né? Porque você não espera que essa pessoa, a ingratidão. Então vem muitas coisas envolvidas, entendeu? Eu conheço pessoas que têm anos que não conversam com o irmão, tem anos que não conversa com o pai, anos que não conversa com a mãe, entendeu? Por quê? Porque foi ferido e não teve a hombridade de quê? De reconciliar. Ah, pastor, mas eu estava com a razão. Para que essa razão? Para Tem que que você falar, né? razão se está tendo um desajuste na sua vida, a sua vida está travada, entendeu? Você vai para a igreja, tenta comunhar com a igreja e não consegue. Como que você vai, né? Tomar uma ceia, participar do corpo de Cristo, Uhum. com a cara virada com seu irmão há mais de anos, né? Com a cara virada para sua mãe, para o seu pai há anos. E isso é uma discrepância, aquilo que você falou. Se você tem dificuldade de perdoar, como que Deus vai te perdoar? Muito sério. Né? Essa questão do perdão, ela é seríssima, nesse sentido aí. E você fica assim: meu Deus. Essa semana também um testemunho, tá? Eu vou aproveitando e vou... eu conversando com uma pessoa, ela falou assim que não falava com a irmã há muitos anos. Aí, no dia do enterro do pai, as duas se reconciliaram. Aí você fica assim: meu Deus, ó quanto tempo perdido. Aí precisou o pai morrer para poder as duas se reconciliarem. Então a gente tem visto muito isso na família. E é triste, porque a pessoa ela tem que quebrar o orgulho. Hoje eu estava conversando isso com essa amiga minha. Porque para eu perdoar, eu preciso quebrar o orgulho. Eu preciso deixar minha razão. E muitos não querem abrir mão disso. A gente está Exatamente. vivendo um tempo de muita frieza. Essa semana mesmo eu falei sobre isso. Quando a palavra fala assim: devido à maldade, o amor de muitos esfriariam, né? E a gente tem visto isso dentro da igreja. Quando eu lia, eu achava assim que era no mundo, num todo, né?
Mas não, eu tenho visto esfriar dentro da igreja, no meio dos irmãos, o irmão que fica com ciúme do outro, o irmão que olha. Essa semana eu ouvi uma fala assim: ah, fulano tem nojo do outro. Gente, que amor é esse? É verdade. Onde está o amor de Cristo em nós? Porque uma coisa, pastor Marcelo, tio Marcelo, amém. Uma coisa que eu tenho comigo é a questão do amor. Sempre pensei dessa forma. Deus, ele é amor. A palavra fala, ele é amor. E se eu sirvo a Deus, se eu tenho ele como minha referência, meu paizinho, meu lindão, meu cheirosão, que eu falo muito assim com Deus, como eu não vou amar meu irmão? Onde é o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, assim, esse amor tem se esfriado. Aí as pessoas querem estar na razão, querem estar no eu, no orgulho, né? Não, eu não vou pedir perdão. Não, eu não vou lá falar com a pastora Raquel, ela que se ela quiser, ela vem aqui. Então, assim, há uma resistência. E essa semana a gente conversando aqui em casa, eu e o pastor João, justamente sobre isso. Porque se a gente, quando a pessoa está agindo dessa forma, e a gente começa a analisar o contexto histórico dela, a gente começa a fazer uma autoavaliação da pessoa, aí a gente vai ver, não, essa pessoa ela tá ferida. Ela precisa de cura. Mas aí entra um outro ponto. Ela precisa de cura, mas ela precisa reconhecer que precisa de cura e ela precisa pedir ajuda para ser curada. Não é assim que a gente aprende? E a Exatamente, gente porque muitas pessoas desconhecem, né, essa ferramenta chamada cura interior. Né? também. Muitas pessoas, ah, pastor, mas a visão que eu tenho de cura interior é que é regressão. É porque ela teve uma visão errada de cura interior. Porque cura Uhum, interior, a palavra de Deus fala muito sobre cura. Né? Pedro foi curado, Elias foi curado, uhum, muitas pessoas, os discípulos, eu costumo dizer que todos os discípulos passaram pelo crivo de cura interior. Né? Então, cura interior assim, é um trabalhar de Deus na nossa alma. Entendeu? Então, muitas pessoas não se abrem para essa ferramenta por falta de conhecimento, né? E é necessário. E como você bem disse, o primeiro passo para a cura interior é admitir que tem um problema, né? uhum. Porque se você não admitir que tem um problema e pedir ajuda, né? Como que o Espírito Santo de Deus vai atuar? Como que o Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho necessário em sua alma? Não tem como, entendeu? É preciso o quê? É preciso a pessoa, né, dar essa abertura para o Espírito Santo de Deus. Mas o tema já é, né? Está ferido. Você está ferido. Você precisa de pessoas para curar, né? Porque a pessoa que o Espírito estará, vai se aproximar de você para te promover cura, essa pessoa é dotada do Espírito Santo. Então, quem vai te curar não é a pessoa em si, o Espírito Santo de Deus, né, que vai se mover com essa pessoa. Eu fui alvo de cura, né? E Deus usou muitas pessoas para promover cura para mim, né? Creio que para você também, para o Tia Gil. Todos nós, né, recebemos cura através de pessoas, entendeu? Não foi o Uhum. próprio Espírito Santo de Deus que veio e nos curou, não. Foi pessoa, Deus usou pessoa para curar pessoas, entendeu? Porque nós precisamos aconselhar uns com os outros, né? Contar os nossos segredos uns com os outros para que sejamos curados, entendeu? Então, esse processo, né, é de unidade. Até nisso, Deus é perfeito. Porque seria muito fácil Deus vir do céu e curar você. Seria muito fácil. Aí, onde fica o seu relacionamento? E nós fomos feitos para nos relacionar. Então, por isso que Deus coloca pessoas para curar a pessoa, para você começar a ter uma intimidade e relacionamento social. Porque, Uhum. como você está bloqueado, porque foi uma pessoa que está fechado para pessoas, para aqueles biotipos. Eu, por exemplo, eu tinha resistência a qualquer tipo de mãe. Toda mulher que representava mãe para mim, eu tinha uma distância. Minha pastora, coitada, eu acho que ela está até ouvindo. Ela sofreu muito, por quê? Porque eu fazia muita diferença para ela, né? E como eu tinha um padrão,
né? E aquela pessoa não se encaixava no padrão que eu tinha de mãe, então eu excluía ou eu me fechava para elas, entendeu? Foi depois que eu fui curado que eu tive que me abrir, né? Depois que o Senhor promoveu o cura e pessoas daquela mesma situação, pessoas assim que vieram para me curar, movida pelo Espírito Santo de Deus, só a partir desse momento minha vida foi mudada. Aí sim eu comecei a ver o destravamento no financeiro, destravamento, né, no meu profissional, no meu relacionamento com minha esposa, com os meus filhos, com as ovelhas, entendeu? Isso é muito importante, né, Melina? Ó, da mesma forma, né, você falou aí agora, da mesma forma que pessoas nos ferem, Deus ele vai sim usar as pessoas. Eu também tenho muita experiência nessa questão de cura. Fui curada de muitas coisas em relação ao meu pai, né? Que meu pai sempre foi muito agressivo, aqueles italianos rude, não tem? E eu sofri muito. Então, assim, a gente precisa reconhecer que temos um problema, que precisamos de ajuda. E uma coisa, assim, que eu observo muito é que muitas pessoas, elas, além de não conhecer o que é cura interior, tem um outro ponto. A pessoa, ela está tão ferida que ela não consegue encarar o passado. O confronto com o passado, porque isso precisa acontecer. Não Com é que é certeza, uma uma hora ou outra regressão, é tem que onde o acontecer. pessoal confunde. É onde o pessoal confunde. Você encarar o passado como uma regressão. Não é. Você precisa voltar aonde você sofreu aquela dor. Para que você perdoe, para que você tenha uma experiência com Jesus naquele momento, para que você receba a cura. Então, assim, muitos não vão além porque elas vão ter que encarar o passado. E encarar o passado dói, gera dor. E eu dou muito aquele exemplo, né, infeccionada. A ferida na alma é assim. É como se fosse uma ferida infeccionada, cheia de secreção. Quando você libera o perdão, quando você primeiro libera a dor, libera o perdão, Jesus ele vem com o bálsamo, ele tira aquela secreção ali e ele vai limpando. Eu gosto muito dessa ilustração. E é como se foi feita ali uma cirurgia. Deus ele vai limpando aquela secreção. Quando você olha para a cicatriz, você vê a cicatriz, mas ela não dói mais. Teve esses dias atrás eu Exatamente. conversando com um adolescente sobre perdão. Ele me perguntou isso, pastora, perdão a gente esquece? Aí eu perguntei a ele assim, a gente estava no Zap, eu perguntei assim, você tem alguma cicatriz no seu corpo? Ele tem. Aí eu pedi para ele olhar para a cicatriz. Aí ele foi, olhou, falou, olhei. Aí eu falei assim, você sentiu alguma dor? Aí ele, não. Aí eu falei assim, então, perdão é a mesma coisa. Você olha para a cicatriz, mas você não sente dor. Ou seja, você olha, lembra do problema, lembra da ferida, mas não lembra a dor. Não sente mais dor. Não é assim? E eu conversei isso com ele, ele Exatamente. até falou, nossa, sabe as palavras. Adolescente é uma comédia. Mas Pois é, eles são o uma graça. rever, Mas eu entendo o dessa rever, forma. né? O rever a situação é necessário, faz parte do processo, né? Faz Uhum. parte do processo você rever a ofensa, rever a dor, rever o sofrimento. Por quê? Porque quando acontece a ofensa, quando acontece a ferida, né, a sua alma fica estagnada naquele período, naquela situação. Então você precisa voltar lá, né, e reagir, né, e reagir de forma saudável. Qual a diferença deste momento e aquele momento do que aconteceu a dor? Porque aquele momento que aconteceu a dor, você não tinha a reação movida pelo Espírito Santo. Agora não, agora você tem a reação movida pelo Espírito Santo. Entendeu? Né? A gente precisa desenvolver isso. Ok? Eu quero fazer uma salva aqui, tá bom? Antes de passar a palavra para você, que eu sei que você está coçando para falar mais coisa.
eu quero deixar, eu quero deixar bem claro para os nossos internautas aí, você tem todo o direito de fazer pergunta, ok? Você pode fazer sua pergunta, você pode, né, da mesma forma que a gente faz a nossa live de sempre. Né? Nós temos algumas pessoas aí que estão nos seguindo, né? Nós temos a Silvia, o Isaac, a Rosana, nós temos Nath. A Nath, Deus abençoe você, minha a linda. Sandra, A Sandra. Ixi, Pastora, pastora você pode Mariazinha. Mariazinha, isso. a Maria. Você pode fazer a sua pergunta, que nós vamos te responder aqui. Agora nós temos aí, né, uma especialista, né, a pastora Raquel, né, e tio Marcelo te Amém, Gil, Senhor, né? recebo. 3 pastores aqui só para te atender. Olha só que consulta maravilhosa, né? Consulta de Maravilha. família. Então nós estamos aqui para atender você. Então você pode fazer sua pergunta, que nós vamos te responder na luz da palavra, entendeu? Movido pelo Espírito Santo de Deus, ok? Ok. Amém. Então, como nós voltando aqui ao nosso gancho, né? O nosso gancho, porque se deixar a gente vai, né, pastor? Se deixar Vai. a gente vai, esquece do dia. É um assunto que eu amo, né? Pois é. Quando eu tive Não o sei contato, muito, não, mas quando eu tive contato com a pastora, né, semana, o Senhor falou claramente, falou assim, ó, chama ela porque ela tem muito de Deus para contribuir, né, com os nossos amém. alunos, ok? E eu fico muito feliz, né? Falando sobre pessoas que ferem, né? E a gente, como eu falei no começo, nós vivemos cercados de pessoas, né? Pessoas na nossa família, pessoas na igreja, pessoas no trabalho, entendeu? E a gente acaba sendo alvo, né? De muitas flechas, né? Muitos dardos, né? Nós temos essa facilidade de receber, né, muitas feridas de pessoas próximas, porque eles pensam que pastores também não recebem feridas de ovelha, não. Não, pastor recebe ferida de ovelha, sim. Né? Recebe. Somos feridos por ovelhas, por incrível que pareça. Né? Porque ovelha não é para morder, né? Ovelha não morde, ovelha não faz coisa. Mas não sei por que chega umas, né, que morde da coisa. Né? A gente precisa cuidar, porque são ovelhas Aí que não é ainda ovelha, não não. são ovelhas que ainda não se tocaram que são ovelhas. Né? Tem ovelhas que estão se comportando como lobo, e a gente precisa ensiná-las a serem ovelhas, parar de morder, parar de dar coice. Esse é o nosso objetivo. Mas eu fico feliz, pastora, sabe por quê? Porque da mesma forma que tem pessoas que nos ferem, Deus promove pessoas para nos curar, né? E o sistema de aconselhamento pastoral, o sistema de aconselhamento na igreja, ela de programa de cura é muito importante. É muito importante. Eu falo porque a minha igreja ela vem, né, de uma linha terapêutica também. Ela vem de uma linha de cura, né? E assim, a gente, a partir do momento que nós adotamos essa ferramenta, muitos anos atrás, com o pastor Jucimar Ramos, entendeu? A gente conseguiu ver a mudança da nossa igreja, o perfil da nossa igreja, entendeu? Porque entendeu que nós podemos ser ferramentas na mão de Deus para curar pessoas, entendeu? Eu fui esses dias daqui para o Rio de Janeiro, né? Foram 8 horas de viagem, entendeu? Deus me deu uma oportunidade de ficar 8 horas falando de Jesus com o meu companheiro do lado. Olha só que oportunidade maravilhosa. A pessoa com a vida toda desregrada, entendeu? E naquele trajeto nós fizemos uma amizade, entendeu? E servimos, né? Nós servimos de bálsamo para aquela pessoa, né? Para curar aquela pessoa. Entendeu? Assim, eu fico muito feliz porque no meio do povo de Deus existem muitas pessoas que estão no perfil. Mas são qualquer pessoa que pode ser um alvo um alvo de cura? Não. Nem todas as pessoas estão preparadas nessa situação. É uma coisa que eu não admito, eu não acho legal, pessoas que não receberam a cura em uma determinada área, né, tentar promover cura para aquela pessoa que está sofrendo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso e não cuidou desse abuso, e não trabalhou esse abuso. Como que essa pessoa vai ministrar cura para uma pessoa que acabou de sofrer abuso? Não tem como. Uma pessoa que ainda
guarda mágoa, rancor, ódio de uma pessoa. Como que essa pessoa vai ministrar esse assunto em uma pessoa que está passando pela mesma coisa? Há uma discrepância muito grande aí. Então, não é dessa forma. Primeiro, eu preciso ser curado para Isso. curar. Entendeu? É lógico que tem muitas coisas para ser mexido na minha alma, como na sua, como na tia Gil, mas algumas coisas que já foram mexidas na minha vida e eu já dominei, né, para honra e glória do Senhor, aí sim eu tenho propriedade para ministrar, ok? E eu preciso, e é isso que o Senhor faz. O Senhor coloca pessoas que precisam de nós nos momentos mais importantes. Eu fico muito feliz por isso, não é, Melina? Com certeza. A cura, eu costumo dizer, né? A gente sabe disso, é um processo. Eu já fui curada nessa linha de pai, paternidade. Eu fui curada no sentido de relacionamento, casamento. Eu fui curada em relação ao abuso em 2013 para 2014. Foi uma experiência muito forte, porque o abuso, na média, eu tinha uma média de 8, 9 anos, quando aconteceu, e meio que travou no meu inconsciente, Aham. bloqueou. Então, eu não lembrava. E numa ministração de cura, Deus me fez lembrar. Então, assim, eu me olhava e me achava como se fosse um objeto. Eu não me amava, entende? Minha juventude, eu não me amava. E aquilo ali trouxe muito mais feridas. Então, assim, 2013 para 2014, que Deus me trouxe à tona ali o abuso, onde eu pude perdoar a pessoa. E uma coisa assim, tremendo, porque eu tinha ido para um encontro, lá a pastora ministrou sobre isso, na cura interior, e Deus trabalhou comigo ali. Quando eu voltei para a igreja, no domingo à noite, estava tendo uma peça teatral, que é daquela música da Lagoinha, de quebrar os Ah, sim. vasos. Giovanici, do Giovanici? O grupo de Giovanici? Não, De acho que Quebra no é. Vaso? Que vai quebrando, que entra uma Aham. pessoa. E ali, quando chegou naquela parte da menina abusada, quem estava Uhum. fazendo o papel era minha irmã. Ó, Então houve que uma associação assim. Aquele momento ali foi o fechamento da cura. Então, assim, a gente sempre tem algo para Deus tratar em nós. E sempre quando eu estou numa ministração da palavra, quando eu estou lendo a palavra, eu falo, Senhor, se tem algo ainda para tratar, se tem algo ainda para curar, eu quero ser curada. Porque como é isso que o Senhor está falando? Como eu vou curar alguém se eu estou ferida? Não tem condições. Mas, assim, eu vejo também, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele é tão misericordioso, que tem situações que já aconteceu isso. De no uhum. momento ali de Deus curar a pessoa que está sendo ministrada, a outra também receber a ministração. É uma coisa assim que para Deus é mistério, né? Não Com estou falando certeza. que Deus é lindo, né? ele é perfeito. E assim, esses dias eu fiquei no isolamento por causa do Covid e eu estava conversando isso com a pastora Natália. O quanto foi importante as pessoas passarem mensagem, passarem áudio, fazerem oração comigo. Teve uma noite que eu estava tão desesperada, porque mexe muito com o emocional, né? Você cria assim um medo, porque você não sabe como o vírus vai reagir no seu organismo, então gera um desespero, porque vem a falta de ar, vem aquelas coisas todas. E uma pastora me passou o Salmo 40 em oração. Que Eu lindo! dormi, eu dormi ouvindo o Salmo 40. Que A lindo, voz lindo. dela me acalmou. E eu falo isso com o pessoal, gente, passa mensagem, liga, telefona, solta sinalzinho de fumaça, mas a gente não pode deixar essas pessoas sozinhas no isolamento. Entendeu? A É gente neste não. A momento, gente nesse momento nós precisamos, né, sermos tá canais de cura, entendeu? Nesse período de isolamento.
né? Eu recebi um convite de um amigo meu, advogado, ele trabalha na parte civil, né, família, e ele me chamou para fazer uma transmissão, inclusive sobre isso. Ele pastor, eu quero fazer uma transmissão. Ele é meu amigo de muitos anos, né? E ele vê nosso trabalho. Eu falei, pastor, eu quero fazer um trabalho, uma live com você, com o senhor, sobre o reflexo da pandemia na família. Porque ele falou que o número de divórcio aumentou de forma assustadora. Pedido de pensão assustador, entendeu? Tudo isso devido ao período de pandemia. Mas por que isso? Porque muitas pessoas precisam ser curadas. Estão dentro do lar, entendeu? Estão tendo crise de ansiedade, entrando em depressão, tendo síndrome do pânico, desenvolvendo N situações psicossomáticas, entendeu? E nós, como povo de Deus, a gente precisa antecipar e ir até essas pessoas, entendeu? Né? Tem igrejas que ainda não tiveram oportunidade de reiniciar os cultos presenciais. Tem igrejas que ainda não fizeram. E agora, né, e muitos estão tendo a dificuldade de voltar a se reunir. Então há uma grande dificuldade. Mas continua, né? Você gosta que eu falo, né? Eu Mas amo. aí a gente entra nesse desespero e a gente precisa das pessoas para nos ajudar. Né? A pastora Natália está no isolamento agora, eu saí, ela entrou. Pois é. Não foi inveja, né? Misericórdia. Não foi não, misericórdia. Mas assim, eu tenho falado com o pessoal, gente, passa mensagem, entendeu? Tranquiliza a pessoa. Ontem eu conversei com uma irmã, que a irmã dela mora em São Paulo e está com Covid. Falei, não deixa ela sozinha. Então, assim, Deus ele nos usa como instrumento, como um canal de bênção para estar sendo curando outras pessoas. E a gente tem que estar sensível a isso. Aí é onde entra o amor. Essa semana eu ouvi uma frase no Instagram que me chamou a atenção, eu até compartilhei. Jesus, ele não deixou de ser Jesus porque Judas foi Judas. Então, mesmo que a pessoa te fira, mesmo que a pessoa te traia, entendeu? Te decepcione, a gente não pode perder essa essência de Jesus. É fácil? Não, não vou falar que é fácil. A pessoa está ali te apunhalando pelas costas, está te maltratando, você está sofrendo. Mas não é, eu não estou falando de hipocrisia, não, pastor. Não é a pessoa tá te martelando e você tá ali com o coração magoado, ferido, com raiva e sorrindo para a pessoa. Não, não estou falando disso. Eu estou falando do amor de Jesus. De você reconhecer que a pessoa ela está ferida, por isso ela faz isso, ela precisa de cura, e você sendo um instrumento de cura, você está ali para orar, abençoando, orar para que Deus possa curá-la, para que ela possa enxergar. É o amor de Deus isso. Exatamente. E nós podemos ser pessoas melhores, né? Nós podemos melhorar a nossa vida, né? Com atitudes simples, né? Eu e Tia Gil, nós separamos aí algumas dicas, né? De como nos tornarmos pessoas melhores, né? Porque, assim, é, é, é lógico que é preciso, todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, né? Porque ninguém tem uma armadura à prova de pecado, né? Ninguém tem uma armadura à prova de retaliações ou de investir de Satanás. Nesse mundo tereis aflições, entende? Mas tenha bom ânimo, né? Então, qual a atitude que eu posso ter para me tornar uma pessoa melhor e mais disponível ao Espírito Santo, né? Você precisa estar disponível para o Espírito Santo para se tornar uma pessoa melhor. Ok? Tia Gil, eu e Tia Gil, nós separamos aqui 12, né, 12 dicas de como se tornar uma pessoa. Vamos lá, Tia Gil, qual é a primeira? Medite na palavra de Deus constantemente. Então, primeiro passo, eu preciso trazer a meditação da palavra de Deus constantemente, entendeu? Olha só, o salmo que foi mandado para você foi, né, tudo. A palavra de Deus, ela traz refrigério para a alma. Ela traz sabedoria e refrigério.
Então, a meditação na palavra de Deus é a primeira coisa que nós precisamos desenvolver. Próximo, tia Gil. Define metas. Se você quer uma mudança de vida, você precisa criar metas. Metas, eu sempre falo, metas atingíveis, tá bom? Metas que você pode atingir. Porque tem pessoas que se frustram por quê? Porque criam metas inatingíveis e se frustram porque não conseguiu. Não conseguiu porque você colocou um padrão muito alto. Então, né, cria metas que você possa atingir. Próximo, tia Gil. Julgue menos. Isso, né? Nós somos pessoas críticas, né? Querendo ou não, levamos a crítica construtivas, mas tem pessoas que promovem críticas destrutivas. Então, você precisa fazer o quê, tia Gil? Terceiro? O quarto. Terceiro? Julgue menos. Julgue menos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Julgar menos. Eu tenho senso crítico. Então, eu preciso julgar menos. Esse julgar é esse julgar destruidor. Esse julgar que leva à ferida. Entendeu? Então, a terceira dica é julgue menos. Entendeu? Analise mais e julgue menos. Esse é o ponto principal. O quarto. Ame a si mesmo. Ame a si mesmo. Na autoavaliação, você fez o teste de autoavaliação, né? Na nossa aula, né, pastor? Sabe muito bem que a autoavaliação ela é muito importante para quê? Para eu me avaliar, entendeu? E me julgar menos, né? E me amar mais, e me ponderar mais, e me conhecer mais. Próximo, tia Gil. Se afaste de pessoas tóxicas. Aí que está o X da questão também. Porque as pessoas tóxicas conseguem contaminar, né, a pessoa saudável. Né? Eu lembro de um ditado, né, que uma maçã podre consegue apodrecer todo o cesto. É isso mesmo. Então, eu preciso me afastar de pessoas tóxicas. Mas, pastor, eu não vou estar excluindo essa pessoa. Não, você vai se afastar para você não ser contaminado. Mas eu não estou te pedindo para você não ter contato com ela. Você pode ter contato com ela, mas um contato de precaução, um contato à distância, não se aprofundar muito, até você ter resistência, né, suficiente para entrar, né, de volta no relacionamento, né, e trazer a diferença. Porque se você está ferido, entendeu? E fica próximo a pessoa tóxica, você nunca vai ser curado. Então, se você quer ser curado, se afaste de pessoas tóxicas. Vai lá, pode falar. Se afaste. Que Deus a sua lixa, não tem? É a pessoa que está ali sempre te ferindo. Você tem uma lixa? É uma pessoa que Deus... todo mundo tem uma lixa. Então, assim, não é que a gente conversa muito isso, eu e a pastora Natália, não é que a pessoa você vai excluir, não. Mas se é uma pessoa que te fere o tempo todo, você vai amar, porque a palavra nos ensina isso. Mas eu não tenho que ficar 24 horas com a pessoa. Eu tenho que colocar um limite para que não me fira. Né? É se afastar. Não é se afastar, vai abandonar? Não. Mas você também tem que colocar um limite para você. Porque senão você vai se ferir mais ainda. Porque a reação, né, é inesperada, né? Porque você nunca espera uma reação, muitas vezes, positiva, né? Você sempre vai ficar na defensiva. Por quê? Porque você sabe que dali, né, vai vir muitas coisas tóxicas. E a gente precisa se afastar dessas pessoas, entendeu? Para você se blindar, para depois você retornar e trabalhar com ela, né? Necessário. Eu já tive que fazer isso, sabe, com pessoas bem próximas, pessoas da minha família. Já tive que fazer isso com irmãos biológicos, já tive, né, que fazer isso com tios, mesmo pessoas próximas, mesmo que eu amo, entendeu? Aí no que eu afastei, né, e comecei a ver com outro mirante, com outros olhos, aí sim, eu tive a abertura necessária e as ferramentas necessárias. Ok? Próximo, Tia Gil?
Acredite em seu potencial. Acredite em seu potencial. O maior limitador do homem é o homem mesmo. Então, você precisa acreditar no seu potencial, porque nós temos uma alavanca, né, uma engrenagem, né, que nos... Entendeu? Então, eu preciso acreditar no meu potencial. Eu preciso acreditar que eu posso e que eu consigo. Hoje eu recebi um elogio para a Tia Gil, né? Quando fala que quando nós casamos, hoje eu pude ver isso na íntegra. Eu revi um amigo meu, né, um pastor amigo meu, um casal de pastores, e eles falando, né, ver Tia Gil despontando, né, com tanta destreza, né, falando dos seus trabalhos. E assim, eu comecei a sentir a alegria por ela, entendeu? Por ver que é verdade mesmo, e como que é tão bom celebrar isso, esse momento com ela. Eu fiquei muito feliz. Ali eu pude perceber, né, como que o Senhor trabalha, né, de forma espetacular na nossa vida. Próximo, Tia Gil. Inicie uma nova rotina. Inicie uma nova rotina, né? Se você vive numa rotina, porque assim, a gente vive muitas vezes a gente cria uma vidinha mais ou menos, né? E acha que essa vidinha mais ou menos é o suficiente para sua vida. Não, cria novas metas, né? Desbrave novos horizontes, entendeu? O mundo, ele pode ser conquistado, ele tem que ser conquistado, entendeu? Né? Ninguém chegou ao topo, né? Ninguém chegou ao topo sem antes passar por dificuldades, né? Passar por lutas. É preciso desbravar se você quer chegar ao cume do monte, né? Você conhece o Mestre Álvares aqui, né? Olha só a altura do Mestre Álvares. É uma montanha, né, muito alta. Para algumas pessoas, é nível, né? Assim, eu fico muito feliz porque eu posso testemunhar que muitas vezes eu subi ao Mestre Álvares, né? Muitas vezes eu consegui subir, mas eu lembro a minha primeira vez. A minha primeira vez foi muito difícil, muito difícil. Eu gastei quase 5 horas para subir o Mestre Álvares, né? Com uma grande dificuldade. Hoje eu faço com 3, mas foi muito difícil. Mas quando eu cheguei no cume do monte, quando eu cheguei no cume do Mestre Álvaro, eu olhei, né? E ali você tem uma visão da grande vitória, né? Assim, eu fiquei muito feliz porque eu falei, poxa, eu consegui. Satanás fez de tudo para eu ficar lá no pé do monte, mas eu estou aqui. Por quê? Glória a Determinação, Deus. né? Um vencedor, ele tem que ter determinação, senão ele vai ficar estagnado na vidinha mais ou menos, e Deus não nos quer na vidinha mais ou menos. Ele tem muito mais para nós. Próximo, Tia Gil? Não invente desculpas. Não invente desculpas, né? Porque a nossa alma é mestre para isso, né? Justificar erros, né? E arrumar desculpas. Não arrume desculpas, né? Se você tem um problema, admita o problema, encare o problema, entendeu? Porque quanto mais desculpa a sua alma, né, arrumar, você vai se enganar, porque isso serve como uma enganação a si mesmo. É tentar se enganar, é tentar se enganar, entendeu? A gente precisa encarar de frente os problemas, né? E colocar as desculpas de lado, né? Algumas pessoas falam assim, eu não consigo emagrecer, é porque tem uma dorzinha na perna. Gente, a melhor coisa para dor na perna é exercício, então vamos para o exercício, entendeu? Então mude sua rotina, né? Acabe com as desculpas e bora para frente. É preciso começar por uma direção. Então, que seja agora, que seja por essa que nós estamos te dando. Vamos lá, pastora, pode falar. Questão da desculpa aí, aonde entra a transferência, né? Que a pessoa, Exatamente. para dar desculpa, ela transfere o problema para o outro. Então, a gente tem que ter cuidado com desculpas. Isso aí é muito sério também. Exatamente. Aí fica se enchendo de desculpas, achando não admitindo que o problema está com ela, sempre coloca desculpa em outras, a desculpa em outras situações, em outra pessoa. Ah, eu sou assim porque minha mãe que fez assim. Ah, eu sou assim por causa do meu abuso. Ah, eu sou assim por causa de... Não, não, você sofreu isso, beleza, o que está te impedindo de romper?
O que está te impedindo de bater a poeira e bola para frente, entendeu? Seja o motorista da sua direção, na direção da sua vida, entendeu? Esse é o nosso, né, o nosso incentivo para você tomar uma atitude, porque se ficar estagnado arrumando desculpa, você nunca vai vencer, entendeu? Igual a pessoa que está vivendo uma depressão, um exemplo, a pessoa que está vivendo uma depressão, ela está vivendo uma depressão, é fato, mas ela precisa entender que ela precisa tomar uma decisão, uma iniciativa, né, para sair desse quadro clínico. Então, eu preciso passar por um profissional para receber a medicação? Sim, preciso. Eu preciso me envolver com certas atividades? Sim, eu preciso. Eu preciso me envolver com as coisas espirituais? Sim, eu preciso. Então, eu preciso fazer muitas coisas para eu sair desse quadro clínico. Entendeu? Eu preciso. Então, eu preciso tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E essa decisão, ela é importantíssima, entendeu? Para o seu desenvolvimento e para a sua cura. Porque Deus quer te curar. Deus quer te curar. Deus vai enviar pessoas para te curar. Agora, basta você acreditar e confiar. Ok? Próximo, Tiaguinho. Foque no positivo. Foque no positivo, né? Muitas pessoas são pessimistas. Essas pessoas criaram uma mente pessimista, entendeu? Só consegue ver o lado negativo das coisas. A diferença do otimista e do pessimista. O otimista sempre vai vencer. O pessimista sempre vai perder, né? Sempre vai bater na trave, sempre vai, né, quase chegar, entendeu? Porque o pessimista pensa muito. O pessimista se enche de desculpa. O pessimista, ele não tem aquela positividade necessária para o vencedor, ok? Pergunta, Tia Gil? A Rose Queiroz. Eu fui ministrar nessa área há 8 anos no seminário Lágrimas que Curam na Academia da Torre. 15 dias de ministração cura interior. Legal, legal. Nossa, muito Então, bom. assim, é um processo, né? É um processo gostoso, né? Assim, e ao mesmo tempo constrangedor, porque quando o Senhor mostra a nossa nudez, né? Quando o Espírito Santo de Deus mostra a nossa nudez, a gente fica sem chão. Porque a gente perde aquilo que a nossa alma segurava. A nossa alma se segurava em desculpas, né? Se segurava em traumas, se segurava em abuso, se segurava em várias coisas. Agora, já não tem mais desculpa, porque agora o Espírito Santo de Deus tomou posse, né? E começa a administrar a nossa vida, entendeu? E a gente consegue ver, né, tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Olha só essa linda menina. Ela passou por um processo, né, foram 15 dias sendo ministrada. Olha só que maravilha. Né? Maravilha. Nós Queria participamos nem vir embora. nós participamos de uma escola de libertação, a Ministério Forte. Eram 15 dias. 15 dias a pessoa num sítio, só recebendo ministração de libertação e cura. Olha que gostoso. Você ia num sítio, entendeu? De manhã você dava um bom dia para o Espírito Santo como ninguém, né? Cada um ia para o seu cantinho e ali ia sendo ministrado de forma pelo Espírito Santo de Deus, e depois a pessoa era ministrada, né, pelo grupo, ministrada de forma individual. Então, assim, sempre o Senhor, né, tinha uma forma de ministrar na nossa vida, mas nem todos têm essa oportunidade. Mas o Senhor libera pessoas para curar pessoas. Falta quantos? Falta 3. 3, vamos lá. Seja resiliente. Seja resiliente. Uma pessoa resiliente é aquele que tentou, não deu certo, voltou e tentou de novo. Entendeu? Porque eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que eu preciso de cura. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Cabeça dura. O Senhor vai promover várias ferramentas. Várias ferramentas de cura. Várias ferramentas de cura, várias pessoas, né, para servir de canais de cura. Então, o cristão resiliente é aquele que não desiste nunca. É aquele que tenta por um lado, não deu certo. Opa, o meu objetivo é o mesmo, eu preciso mudar a estratégia.
O alvo sempre é o mesmo. O que muda é a estratégia. Deus é imutável. Deus não muda o propósito que ele tem sobre a sua vida. Mas ele tem N maneiras de trabalhar em você para você chegar ao alvo. Amém? Glória a Deus. Vai lá, próxima. Identifique seus pontos fracos. Identifique seus pontos fracos. Anote aí. Quando você fizer a autoavaliação, enumere seus pontos fracos. Aquilo que precisa aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser ministrado, você precisa pontuar. Eu, quando fui passar por libertação e cura, eu tive que fazer um relatório de minha vida para identificar os pontos fracos, entendeu? Para que a equipe pudesse começar por um lado, entendeu? A tia Gil postou para vocês, né, este livro maravilhoso. Eu vi. Eu achei esse livro, né, curando as feridas da alma. Ela achou esse livro na internet e falou assim, deixa eu comprar esse livro. E quando a mulher da gente pede para comprar um livro, né, a gente fica feliz, né? Isso aqui é um investimento que eu nem brigo, né? Eu fico feliz quando ela pede para comprar, né, algo dessa natureza. E ela está lendo esse livro e ela falou, Marcelo, como eu estou sendo edificado por esse livro. E é um livro barato, custou quanto, meu amor? R$ 13. R$ 13 na internet. Barato, hein? Muito barato. E chegou numa rapidez muito grande na editora cristã, né? A Família Cristã. Família Cristã, editora Família Cristã. E foi assim, super barato. E chegou, e hoje ela já está comendo, já está com 3 livros. Eu falei, calma, calma, porque assim, ansiedade para ler, mas foi algo que está sendo muito edificante para ela. Ok? A próxima, a última. A última é saindo da zona de conforto. Se você quer ser curado, você precisa sair da sua zona de conforto. Né? A parte mais difícil da cura, não sei se você percebe, se foi com você assim, pastor, mas a parte mais difícil da cura para mim foi quando eu peguei a direção da minha vida e entreguei para alguém. Cara, isso foi, foi algo assim que porque eu sempre eu cresci, né, tendo na mentalidade que eu preciso ter o controle da minha vida, eu preciso ter o controle da minha vida, eu preciso ter o controle da minha vida. Agora eu chego no programa de cura, né, e o Espírito Santo fala bem assim, eu quero o controle da sua vida. Agora, o que eu faço? A parte mais difícil é essa, entregar o controle da sua vida, né, na mão de uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita confiança em Deus, porque assim, né, nós vamos ser alvo da cura do Senhor. Ok? Pode falar. Ok. Doido para falar, né? Mas quando você estava falando aí de confiar no outro, nas nossas células, as meninas estão online aí, Cristina, Nath, a gente trabalha muito dessa forma, pastor Marcelo. No sentido assim, eu falo muito isso, né? Quando você está numa célula, quando você está num grupo ali de cura, você tem que pensar que você não está lidando com um objeto, você está lidando com um ser humano cheio de feridas, que precisa de cuidado, que precisa de cura, que precisa ser amado. Então, assim, frágil, né? então, frágil. quando a pessoa, ela tem que confiar em você nesse sentido. Poxa, eu tô ali, o que eu falar vai ficar ali. A gente fala muito isso nas nossas células. O que é falado na célula fica ali, no meio do grupo, um tentando ajudar o outro. Porque eu tenho muito essa preocupação de a pessoa falar algo comigo. Tem coisas que as pessoas falam comigo e eu não falo nem para o pastor João. Tem coisas que os irmãos falam com ele que ele não fala comigo. Entendeu? O nome disso é discrição, né? O nome disso é discrição. O nome disso é discrição. A pessoa tem que ser discreta, entendeu? Porque, assim, no programa de cura, né, é algo bem pessoal. É algo bem pessoal. Porque existem as ministrações coletivas e as ministrações individuais. As ministrações coletivas, todo mundo fala do seu problema. Mas a individual é você e aquela pessoa. É o conselheiro e a
pessoa, é o ministro e aquela pessoa. Então ali vai ficar só entre vocês, né? Há uma ética no meio da cura, né? No programa de cura Uhum. existe uma ética, e essa ética, ela não pode ser ferida. Não. Não pode ser ferida, senão o processo de cura não é concretizado. Por quê? Porque há uma desconfiança. Pode continuar. Olha, essa semana eu conversei com uma pessoa que ela falou justamente isso. Ela me procurou pedindo ajuda, porque ela conseguiu reconhecer que ela está com a alma ferida e precisa de cura. Glória a Legal, Deus. legal. Então, assim, eu estava esperando ficar curada, né, para poder a gente começar um trabalho juntas, eu e ela. Mas, assim, é uma coisa que ela compartilhou comigo no sentido assim, quando você está no programa de cura, que você abre o teu coração para alguém, para o grupo, né? E ali a pessoa acaba vazando aquilo ali, se a pessoa está ferida, ela fica mais ferida ainda. Então, por isso, a gente tem que ter todo um cuidado quando a pessoa vem se abrir. Muitas pessoas me procuram para desabafar, para orar, para estar junto, porque eu tenho isso comigo. O que eu ouço, e é aquilo que a gente já até conversou. Ah, mas você absorve o problema? Não. Hoje eu aprendi a ouvir e entregar para Deus, porque é Ele que vai resolver o Uhum. problema da pessoa. Eu vou estar ali como um apoio. Muitas vezes, quando a gente está Eu te ajudo, nós desenvolvemos isso. Você pode desenvolver isso também. Quando a gente está numa administração coletiva, né? Aí todo mundo quer falar mesmo. Então, tem pessoas que se tão seguras e querem falar, e fala tudo. Então, se a gente não frear, acaba se expondo de forma desnecessária. Aí, quando a gente vê que a pessoa está indo para esse caminho, a gente para e fala, filho, eu sei que você quer falar essa situação, mas aqui não é o momento agora, né? Esse assunto eu gostaria de falar com você pessoalmente, eu e Tia Gil. Por quê? Porque nem todo mundo ali está saudável para ouvir aquelas coisas, né? Para Também. ouvir tudo aquilo isso. Então, um dia a gente estava num coletivo, né? E a pessoa foi desabafar o abuso e assim, as profundidades do abuso. Aí nós tivemos que interromper, entendeu? Tivemos que interromper de forma clássica e trabalhar com ela em outro momento. Para quê? Para que isso não viesse para o público e dali as pessoas que não foram curadas ainda na língua, né? Porque a língua é a primeira coisa que precisa ser curada, né? Primeira coisa. A língua ainda não foi curada, então demos um stop ali e continuamos depois, entendeu? É uma É técnica que nós discernimento, né? usamos para isso. Pode continuar. Um ponto aqui que eu achei interessante Pegou falar. o caderno, pegou a folha. Um ponto aqui que eu achei interessante, eu aprendi há muito tempo atrás, e nos ajuda muito a questão de cura. Quando eu olho para o outro e olho e foco nas qualidades. Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Não adianta falar, eu sou bom em tudo. Não. Nós temos defeitos, nós precisamos melhorar. Nós somos uma obra inacabada, né? É Isso. contínua. Eu falo que até Jesus voltar, esse processo ele não termina. Então, assim, quando eu olho a qualidade do outro, quando eu foco na qualidade do outro, eu vivo melhor. Eu me torno uma pessoa melhor. Entendeu? E tem uma outra frase que eu anotei. Deixa eu ver aqui. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, onde entra a maturidade, né? E aquele texto que você me deu está falando assim de nós aprendermos a lidar com, é como se fosse uma imunidade, né? Você se torna maduro quando você começa a ter uma imunidade diante dessas situações. Então, juntando com tudo isso que você pontuou aí de nós sermos pessoas melhores, entra essa questão de entender que a dor é uma oportunidade para eu aprender algo. Exatamente. A decepção, a frustração, são coisas ruins, a traição, o abandono, a rejeição, tudo isso são coisas ruins. Mas se a gente parar, a gente observar aquilo ali, a situação, a gente aprende algo.
E vai trazer o quê? Maturidade, vai trazer crescimento, vai nos formar, vai nos dar um caráter aprovado. Estou Exatamente. falando tudo isso? Isso não quer dizer que nós não vamos passar por algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades, algumas situações, né, constrangedoras, né, que nos abalam. Mas qual é a diferença? É que agora nós temos ferramentas para lidar com isso. Porque antes, quando a gente não tinha essas ferramentas, havia muito sofrimento, paralisação. Eu me paralisava constantemente devido a algumas situações que a tendência do meu temperamento é paralisar, entendeu? O meu temperamento, ele entra em pânico em meio a tanta oscilação e coisas incertas, entendeu? Mas quando a gente vai se aprofundando na cura do Senhor, a gente vai criando ferramentas, entendeu? E vai adquirindo ferramentas para lidar com essas coisas. Então, isso não nos fere mais como antigamente. As palavras já não ferem mais como antigamente. Os maus relacionamentos já não ferem mais como antigamente. Entendeu? Essa resistência, né, é promovida pelo Espírito Santo. Entendeu? Porque ele nos forja e nos faz melhor. Assim como o aço, né? O aço, ele precisa ser passado pelo fogo. Ele precisa ser passado pelo fogo para ser aprovado. O vaso é assim também. O vaso, né? A mesma água que endurece o barro, né? Que endurece o ferro, amolece o barro. Entendeu? Então a gente precisa entender que nós estamos nessa situação porque o Espírito Santo de Deus está nos moldando. A gente tem plena certeza disso. O Espírito Santo de Deus está nos moldando. A gente precisa ficar, né, sensível ao Espírito Santo de Deus, porque ele quer nos fazer pessoas melhores. E essa pessoa melhor, você não vai perceber. A gente não percebe que a gente está se tornando uma pessoa melhor. As pessoas ao nosso redor que vai nos reconhecer e vai falar, poxa, Marcelo está diferente. Nossa, olha só como a Raquel está, olha o testemunho dela, olha a postura dela, olha como ela desenvolveu esse princípio, entendeu? Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é em nossa vida. Às vezes, quando eu vou ministrar, eu ministro no Rio, em São Paulo, em Minas e outros estados assim, entendeu? Eu vou lá e ministro, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, que pregação linda! E eu não vejo que foi uma pregação linda. Aí as pessoas falam, nossa, pastor, essa pregação foi para que maravilhoso, que lindo, que a gente não vê. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus aperfeiçoando em nossa vida. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Mas isso só quando a gente deixar o Espírito Santo de Deus fazer a sua obra. Amém? Pode continuar. Verdade. Você gosta, né, pastor? Mas eu acho que eu terminei aqui, pastor. Pergunta. Aqui. Tem pergunta? Vamos lá, pergunta. Tem. Pergunta, Fala, meu amor. muito bom. Gil, qual é a pergunta? Pastor, qual a orientação para identificar a qualidade na pessoa tóxica, sendo que o ideal é que não fique tão próximo dessa pessoa, não é isso? Isso. Quando a gente se afasta da pessoa tóxica, a gente vai ficar em outro patamar, com outros olhos, né? Vamos começar a olhar para ela com outra ótica, entendeu? Porque você muito perto, você consegue ver mais defeito do que qualidade. Entendeu? Mas quando você se afasta, você começa o Espírito Santo de Deus vai ter mais facilidade, mais abertura para falar com você e ministrar com você a respeito dessas pessoas. Entendeu? Então, quanto mais perto, mais sua ótica é fechada. Quanto mais longe dessa pessoa tóxica, você vai ter uma visão melhor. Você vai começar a ver com outros olhos. Entendeu? Porque, na verdade, quem vai mostrar para você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai direcionar você para você ver o que você ainda não viu. Vai orar. Senhor, me mostre o que a tia Gil tem que eu ainda não vi. Senhor, me mostre alguma coisa para que eu possa investir nela. Entendeu? Senhor, eu a amo, mas eu não sei como expressar isso, eu não sei como ver, né, um sentido para amá-la. Entendeu? Então é dessa forma, né? Porque assim, é fácil você amar uma pessoa que você ama, uma pessoa que é agradável.
Agora, você amar uma pessoa que te fere, uma pessoa que, né, que você tem empatia, você não tem uma empatia legal, como você vai amar a pessoa, né? Quando eu fui fazer seminário, o meu colega de quarto era o meu melhor amigo mesmo, um camarada que, mas até hoje, ele mora no Rio de Janeiro. Mas a gente não conseguia ficar junto, porque a gente tinha muita diferença. E as nossas diferenças, os nossos pontos de vista se chocavam. Mas quando a gente se separava, a gente não conseguia ficar longe um do outro. A gente não conseguia. Ele era meu melhor amigo. Foi preciso a gente trocar de quarto para continuarmos amigos, entendeu? E quando a gente se afastava, era como se tivesse tirado um pedaço de mim, entendeu? E aí ele falava assim, ele me chamava de Micaela. Micaela, cara, como eu amo a sua amizade, como a sua amizade é importante para mim. Mas foi preciso a gente se separar, porque quando a gente ficava junto, a gente brigava, né? Hoje a gente ri quando a gente comenta sobre isso, como foi nosso seminário, entendeu? Né? E graças a Deus, nós tivemos muitas diferenças, mas em contrapartida, nós tivemos muitos acertos, e acertos que fez com que eu conseguisse entender a, a sua vivência, ele pôde entender a minha vivência, e juntos nós fomos nos aproximando. Porque antes da cura do Senhor, eu era uma pessoa tóxica, ele também era uma pessoa tóxica, então a gente se chocava. Era o ímã invertido. A tendência do ímã é atração, mas a gente era ímã invertido, a gente não se juntava, ok? Uma estratégia também nessa questão aí dos defeitos na pessoa tóxica, as qualidades, né? É uma coisa que eu aprendi também é você orar abençoando a pessoa, orar liberando perdão para a pessoa todos os dias, colocar ela diante do Senhor, porque aquilo ali vai vindo para nós como um bálsamo. Eu tenho uma pessoa assim, que eu falo que é a lixa, e eu estou sempre orando, colocando a vida dela, Senhor, abençoa, entendeu? Senhor, libera o perdão. Amo, amo, mas assim, é complicado você passar dias com a pessoa, porque sempre fere, sempre fere. Então, assim, eu separei esse versículo aqui também, que está em Mateus capítulo 5, versículo, nossa, sem óculos, meu óculos quebrou a mesa. 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então a gente precisa amar e precisa orar, entende? E é uma estratégia que eu usei há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de fazer 3 anos o Ministério Rever, você conhece, né, da CEPAL. Então, eu fiz 3 anos, usei aqueles livros todinho ali do pastor dele, e fiz esse curso, até fiz o curso com ele também. Então, você vai aprendendo e caiu, né? Você vai aprendendo muitas coisas e isso aí vai nos ajudando a ser curadas. Isso é bom, mas eu tenho que querer. Isso aí. Porque muitas Isso aí, pessoas porque não conseguem permanecer nos programas de cura. Você vê devido ao que confronto, né? começa Devido ao confronto. o confronto com o passado. Você vai ter que rever aquela dor, você vai ter que voltar àquele momento. E muitos não querem. Eu ouvi atrás uma pessoa falando assim, que eu vim para Jesus e as coisas, né? E aí a pessoa entra as desculpas, com medo do confronto do passado, enfrentar a dor, ela dá essa desculpa. Não, eu já aceitei Jesus, Jesus já me limpou todinho, não tem mais nada. Não, mas a alma está ali ferida. A alma está ali gritando, sangrando. E às vezes a pessoa está reagindo de certas maneiras, de certas formas, assim, e ela fala, por que eu estou agindo assim? Mas é porque a alma está ferida. Mas não quer reconhecer. Aceitar, Tem que orar. o aceitar Jesus, né, pastor?
O aceitar Jesus é apenas o começo, né? É o É o começo da começo. cura e da libertação. É o começo, muitas coisas ainda tem, né? Tem para ser mexido, tem para ser trabalhado, pessoas que são usadas para nos curar, entendeu? Pessoas para nos confrontar. Né? Eu já tive muitas pessoas que me confrontaram com o amor. E eu tive que, né? Não, sim, Senhor, eu aceito o confronto do Senhor, entendeu? É E quantas vezes eu humildade. saí do programa de cura. Quantas vezes saí do programa de cura chateado com o meu ministro de cura? Uhum, Chateado porque o Senhor revelou é. para ele algo que eu tinha escondido. E o Senhor trouxe a revelação. Entendeu? Assim, é muito bom quando a gente passa por isso, fala, Senhor, como o Senhor é perfeito. Como o Ele é Senhor é maravilhoso. perfeito. Né? Eu fico muito... Quando a gente tem um coração quebrantado, pastor, quando a gente tem um coração humilde, um coração ensinável, porque o ouvir o confronto não é fácil, Não, né? não. Quando alguém vem te corrigir, naquele momento ali, eu lembro a primeira vez que uma amiga minha me confrontou em amor. Nossa, na hora foi um baque, eu não esperava, mas aquilo ali abriu os meus olhos e aí eu pude mudar. Só que aí a pessoa tem que querer. É onde entra o querer. Eu quero ser curada, eu quero ser mudada, eu quero ser transformada. Lá no Secrai, pastor Alcione falou isso uma vez comigo na aula, e eu fiquei assim na hora, que eu falei, gente, como assim? Ele falou assim, quando a pessoa não quer, nem Jesus faz. Exatamente. Aí ele falando, tem, você leva aquele choque assim de realidade. E eu parei para pensar, gente, realmente, Jesus ele não vai invadir, ele não vai entrar de qualquer jeito na nossa vida. Eu tenho que querer que ele entre e que ele arrume as coisas no lugar, né? Coloque as coisas em ordem, mas eu tenho que querer. Aí entra aquela pessoa também que na hora da ministração ela esconde, igual o senhor falou aí, né? Que Uhum. tentou esconder e tal. E muitas vezes as pessoas não. Eu já ministrei libertação, que a pessoa ocultou muitas coisas e não conseguiu ser liberta. Aí depois sai E falando não do é programa de cura. Aí depois sai falando do programa, o programa não dá certo porque ele não foi honesto com ele mesmo. isso. Porque você tenta, você nunca vai conseguir se enganar e enganar a Deus. Entendeu? Então não é o pastor que é um ministro, não é o pastor, não é o intercessor que está ali no momento. Se a pessoa não decidir e falar, não, eu quero, ó, a gente trabalha com o encontro dos vencedores, encontro com Deus, e toda vez que eu vou para trabalhar, Deus ele me trata. E eu falo na sexta-feira, indo para o encontro, eu falo com Deus, Senhor, me vira pelo avesso. Se tem algo ainda para tratar, trata. E toda vez, pastor, toda vez Deus trata alguma coisa. Amém. Esse mês a gente vai fazer 6 anos que nós estamos à frente né, pastoreando uma igreja. Até então a gente era obreiro e trabalhava, fazia tudo, mas não. A gente assumiu uma obra, vai fazer 6 anos esse mês. Antes da gente assumir essa obra, a gente estava no encontro, um mês antes. E lá Deus restaurou meu sonho de ser pastora, porque eu já tinha enterrado, eu Hum, já tinha desistido, porque quando eu fiz o curso de teologia, eu fiz com mais 2 irmãs, 2 amigas, e na época a pastora, ela autorizou as 2 irmãs a irem se consagrar, né, receber a consagração, e não autorizou eu. Falou que eu não estava preparada no momento. Aquilo ali para mim foi um balde de água fria, entendeu? E eu fiquei, guardei aquilo ali e falei, não, a partir de hoje eu não quero mais ser nada disso. Enterrei. Falei, não, não vou ser mais nada disso, não. Aí, como Deus já chamada eu e João, tanto é que quando João fez o curso de teologia, pastor João, eu fui consagrada junto com ele. E aí eu fui entender que o propósito de Deus não era naquele tempo, era junto com isso o aí. pastor João hoje. Então nós somos consagrados juntos, porque o nosso chamado, o nosso ministério, somos juntos. Se Que você, lindo. né, perceber, você não consegue ver Raquel sem João,
João Nem sem João sem Raquel. Raquel. É igual você e Tia Gil, não tem como. Não tem como. É isso Verdade. mesmo. Entendeu? Deus É é algo perfeito, né? assim, é muito lindo o agir de Deus. Mas aí, só antes, um mês antes da gente assumir o pastoreio, Deus ele vai lá, ó, restaura e falou: não, olha, eu chorei tanto naquela ministração de restauração de sonho que eu saí Aham. do auditório, fui lá pro bebedouro, chorei, chorei, chorei. Aí veio uma irmã e falou: pastora, glória a Deus, o Senhor está restaurando seus sonhos, recebe e tal. Então ali eu fui, Deus é lindo demais. Quando eu estou disposta a ser curado. Pois é. Entendeu? Se eu quero, ele vai fazer. Agora, se a pessoa está ali, né, no grupo, e ela não libera porque não confia, aí ela vai ficar travada. Eu tenho que me Verdade. lançar, eu tenho que me lançar nos braços de Deus ali e entender que aquelas pessoas estão sendo instrumento dele. É Uhum. aquilo que o senhor falou, pessoas, né, curam pessoas. E elas estão ali para me ajudar a ser curada. Porque tem Exatamente. todo um processo que né, a gente já passou por muitas ministrações, a gente sabe. A experiência com Jesus ali, o que Deus vai falando com a pessoa e vai testificando no ministro, no intercessor, é muito lindo. Então, assim, a gente Uhum. precisa, naquele momento ali, rasgar. E essa semana retrasada, eu estava com Covid e eu não participei, né? A gente está tendo a oportunidade de participar de uma sala de Zoom só de pastores. Poxa, legal, hein? Pastores amando pastores. Me coloca E nessa, hein? eu vou passar o link para o senhor quando vier. Pastor Gemilski me colocou nessa abençoada visão aí, muito bom. E aí, como eu estava com Covid, toda desgrenhada, né? Aí eu falei, pô, não vou Uhum. para a sala de Zoom, né? Aí eu falei com ele, pastor, passa para mim, que eles tiveram uma palavra com o pastor Cláudio Duarte. Aham. E ali ele estava falando a respeito de nudez. Nós que somos pastores, somos líderes, estamos à frente, a gente tem esse problema com a nudez. De você se despir e não falar Uhum. aquilo que você está sentindo para as pessoas. E ele estava falando Aham. justamente isso, que a gente tem dificuldade de encontrar pessoas, né? Não sei se você também tem isso, mas a gente tem. Aham. E a gente precisa ter pessoas para nos ajudar. Com É o certeza. texto de Tiago 5,16, que fala que se eu confesso meu pecado, eu vou ser curado. Não é assim que Uhum. Tiago Verdade. fala? Se Isso aí. confessarmos os pecados uns Confessar os aos outros pecados uns com os outros. para sermos curados. Então, essa questão de quebra, de confiar, eu preciso quebrar isso. Porque uma Uhum. coisa eu ouvi Mas é uma isso mesmo. vez, se eu não. Eu ouvi isso uma vez e me chamou muita atenção também. Se eu não confio no outro, é porque eu não sou confiável. E isso aí É. me chamou a atenção, porque eu falei, gente, então eu preciso confiar. E eu falo, tem uma pessoa que eu converso, ela fala assim, eu não confio em ninguém. Eu falei, gente, como assim eu não confio em ninguém? E eu falo, eu confio até o momento que a pessoa me dá um motivo para não confiar. Entendeu? Mas Uhum. enquanto não me dá esse motivo, eu confio. Porque eu tenho que confiar no outro. Então, muitas vezes a gente não é curado porque falta confiança. Exatamente. Entender que a gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro para ser curado. E enquanto eu tiver com essa resistência, a cura não vem. E a gente Porque vê a gente muito isso precisa da dentro das abertura, igrejas. né? A gente precisa da abertura, né? Porque assim não é fácil, pastora. Não é fácil, né? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo tão corrompido, né? E pessoas que foram investidas mesmo no inferno para nos abater, entendeu? Para nos desmotivar. É lógico que ninguém tem estrela na testa, mas nós precisamos confiar no Senhor, né? Nós precisamos confiar no Senhor porque Ele é a base da nossa fé, né? O que nós passamos, né? E que ainda nós vamos passar, está nas mãos do Senhor, está na direção dele.
A gente não pode simplesmente se fechar para relacionamentos porque com medo de ser ferido. A gente não pode fazer isso, né? Como você falou assim, poxa, nós, pastores, nós temos uma dificuldade de desabafar né, de receber, né, de mostrar nossa nudez, né? Por causa disso, porque muitos de nós colocamos uma capa, né? Uma capa porque se confunde, acha que pastor é um cargo, né? É um título, né? É uma posição. Pastor é uma posição que nós estamos na parte eclesiástica, mas nós também recebemos, né, investida do inferno. Eu tenho, né, eu e Tia Gil, nós temos pessoas que nos acompanham, né, que cuidam de nós. Nós temos nossos, entendeu? Né? E como eu também tem pessoas que eu cuido, entendeu? Com muito amor e muito carinho, né? O meu discípulo mais velho, né? Ele tem quase o dobro da minha idade, entendeu? É um velhinho, entendeu? E tem um amor muito grande. Quando ele precisa de alguma coisa, ele me procura e fala, cara, eu tenho mais para me dar, né, do que eu para ele. Ele me liga pedindo conselho, né? Mas eu amo aquele pastor, amo de paixão. Entendeu? E eu recebo muito com ele, porque quando a gente tem um relacionamento assim, pastor, é um relacionamento de troca. Quando a gente começa a se envolver, né, em amor com outra pessoa, a gente é como se fosse uma moeda de troca. Não sei você, mas toda vez que eu vou para um aconselhamento, eu aprendo muito. Toda vez que eu vou para uma libertação, eu aprendo Mesmo. muito. Toda vez que eu vou para um encontro face a face com Deus Kids, cara, eu me ministro muito face a face com Deus Kids, inclusive com o pastor Ah, eu quero Juscelino, ir, hein? Quero dessa. e é tremendo. Eu aprendo demais. Né? Eu fui em um que nós tivemos mais de 150 crianças. Agora, na ministração do Espírito Santo, aquelas crianças entraram, né, receberam o Espírito Santo de Deus de É uma forma lindo, tão né? linda, tão linda, tão linda. Eu falei, gente, muitas outras pessoas precisavam ver isso, mas como o encontro não pode ser gravado, eu não Hum, permito que grave, entendeu? É porque a pessoa tem que viver aquilo. Falei, Chama gente, eu se quando fosse para quiser. gravar e colocasse, se colocar na rede social, ia ser campeão de visualizações, porque é lindo É demais. lindo. É lindo Eu já. demais. Mas é algo que tem que ser vivido, né? É algo que tem que ser vivido, né? E assim, toda vez que eu vou para o encontro face a face, eu volto renovado. Eu volto renovado porque ali eu consigo ver a minha pequenez, né? E eu consigo ver aquilo que Deus tem para nós, entendeu? Amém? Continua. Verdade. Você gosta que eu falo, né? Tem nenhuma pergunta aí, não, para nós? Tem pergunta, não? Não, tem não. Então, Ninguém pessoal, fez que nenhuma bom, né? pergunta, Já fizeram uma pergunta, eu acho que o papo estava muito bom, né? Porque não fizeram nenhuma pergunta, né? né? Tiramos todas as dúvidas. Isso aí, que bom, né? A pastora Pessoal, Josiane queria. é, Todo mundo quer ir, Marcelo, no Quer Encontro ir pro Kids. Encontro Kids? podia a gente fazer um encontro, né? Podia fazer, É, cara! Vamos fazer! Ai, meu Deus. né? Fazer um encontro kids vai ser tremendo, A entendeu? Nath colocou assim: Raquel vai ficar doida no meio das crianças no encontro. E vai ser difícil achar a Raquel lá no meio daquelas crianças, Ai, mas meu Deus, é uma gracinha, né? né? Então, assim, talvez tenha alguém que não conhece o encontro face a face com Deus. Você pode resumir, pastora, o que seria o encontro face a face com Deus? Meu Deus. É lindo demais, porque as pessoas chegam de uma forma, né? Tem pessoas que, eu vou falar o encontro, né? Que fica de sexta a domingo. Então, assim, a pessoa chega com a cara feia, né? Umas querem ir embora, arruma maior confusão. E você vê Deus agindo em cada momento de cura, libertação, restauração. A pessoa, no domingo, a pessoa está totalmente transformada. Então, assim, não querem nem ir embora. Quando fala, né, tá terminando ali, vamos embora, o pessoal, não quero ir, não, quero ficar. Então, assim, é um agir de Deus maravilhoso. O pastor João, ele foi transformado nessa visão de encontro, e ele foi
sozinho, eu não fui. Foi o primeiro que ele foi. E ali, na segunda-feira, ele tinha problema de pornografia, revista, e tinha caixas de revistas aqui em casa. Na segunda-feira, ele chegou, ele queimou todas as revistas. E eu não entendi nada. Eu falei, gente, o que Deus fez com esse homem lá? Porque eu ainda não tinha ido. Ele foi primeiro. Eu falei, gente, o que Deus fez com esse homem? Ele ficou a manhã todinha, a manhã toda, queimando. Era muita revista. Então, assim, você vê o agir de Deus, o transformar de Deus. E não tem preço isso. Por isso que as pessoas choram, as pessoas se quebrantam, porque é maravilhoso a transformação que Deus faz. E você vê que a resistência é tanto na sexta-feira que no domingo ninguém quer ir embora. Deus, ele quebra até a pedra mais dura ali, ó. O mais resistente, Deus, ele vai quebrando devagarinho. Quando a pessoa vê, ela, meu Deus, estou apaixonada por Jesus. E não tem preço, não. É maravilhoso. Eu creio que todo cristão tem que ir pelo menos uma vez no encontro face a face, né? Um cristão ou um não cristão, porque o encontro face a face com Deus, ele é para crente e para não crente. O legal é isso, né? Aquela pessoa que simpatiza com a igreja, né? Como muitas vezes a gente vê muito isso na igreja, não sei na sua, mas a gente vê muito isso na igreja, que muitas vezes a mulher é a única crente em casa, o marido ainda não é, os filhos ainda não é. Então, assim, o bom do encontro face a face, que essas pessoas que ainda não decidiram podem participar e ali ser transformado antes mesmo de passar pelo batismo. E, assim, algo tremendo, porque ele vai do jeito que ele é. Quantos relatos de pessoas que foram e dentro da sua bolsa levaram garrafa de cerveja, garrafa de bebida, cigarro, e ali é liberto, e quando sai dali na segunda-feira, começa a ter nojo de cigarro, nojo de bebida. Há uma libertação, há uma cura ali de forma espetacular. Aí a gente está falando de encontro para adulto. Agora, o de criança é da mesma forma, é libertador. Se você não imagina o número de pais que mandam mensagem para nós, né, e para o pastor Gessino, para o pastor que gerencia os encontros, e perguntando o que vocês fizeram com mudar. O filho, né, foi curado da língua, ele falava palavrão, ele né, era desobediente, ele era rebelde, agora não é mais. O que vocês fizeram? Tudo isso não foi nós que fizemos. Foi o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos um canal de Deus para que essa pessoa fosse curada. Entendeu? E assim, quem não foi para o encontro, eu recomendo ir. Ok? Muito Glória bom. a Deus. E uma coisa que eu sempre falo também, pastor, com as pessoas que vão, né? Porque quem passou pelo encontro foi eu. E quando eu chegar em casa, as pessoas que estão ali, elas não foram. Então, a pessoa às vezes vem naquela coisa, né? Eu vou mudar, eu vou fazer. Mas tem que entender que a pessoa não conhece, não foi. Aí ela tem que fazer toda a diferença dentro de casa. Entendeu? Com certeza. Porque ela vai para um ambiente onde continua do mesmo jeito. Verdade. Né? Fazer dentro do lar. Outras vidas, sinto o desejo de querer mudar também. Verdade. O papo tá gostoso. Se eu pudesse, eu ficava mais tempo. Mas o meu time aqui já está falando, já deu a hora. Eu vou deixar aí mais um minutinho para você, alguns minutinhos para você dar seus agradecimentos, entendeu? Aí depois eu fecho e tudo bem. E vamos fazer outra live, hein, pastora? Amém. Eu amo Pode esse fazer assunto. suas considerações finais. Então, quero agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite e eu entendi que foi um ministrar de Deus na sua vida e você acabou confirmando isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho o hábito de falar não para Deus. Quando uma pessoa me convida, é o próprio Deus convidando.
entende? Então, assim, eu não tenho o hábito de falar não. E essa semana eu estava até conversando, nós estávamos conversando, eu e o pastor João, sobre isso. Quando a pastora veio nos convidar a assumir uma igreja, né? A gente aceitou e ele falou assim: ah, mas aí eu não queria ir. Eu falei: mas a gente aceitou o convite, o chamado de Deus. Brincando assim, conversando, eu não queria ir, não sei o quê, mas é o chamado. Então, assim, eu agradeço a Deus porque eu entendi que foi o ministrar dele na sua vida para que eu estivesse aqui hoje. Tia Gil, linda, maravilhosa, que eu amo. Saudade das meninas, da Débora e da Sara. Então, assim, agradecer a cada um que participou e que vai ficar assistindo depois, né? Porque vai ficar gravado. Que, assim, possa mesmo reconhecer a necessidade de cura, reconhecer que precisa de ajuda, pedir ajuda e deixar o coração bem escancarado, eu falo aberto, para que Deus possa vir lavar por completo, porque a cura na alma é algo libertador. O perdão é algo libertador. Então, assim, eu contei a última experiência que eu tive, né, do perdão. A menina, na mesma semana, conseguiu um emprego, uma porta que estava fechada já, entendeu? Na área dela. Então, assim, ver o agir vida do outro. Então, a gente está aqui para ser curado e para curar outros. Esse é o nosso papel. E nós trabalhamos com criança aí, a galerinha que está online aí, precisamos estar bem para poder curar nossas crianças. Praticamente vem a família junto. Quantos casos a gente vê de crianças que começam a vir para a igreja, daqui a pouco o pai quer vir, a mãe está vindo, e a família toda está diante do Senhor. Então, é algo libertador, transformador, gratificante. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A gente só tem que agradecer, né? Assim, eu gosto de convidar pessoas né, da nossa intimidade, né? Eu sempre peço ao Senhor que envie pessoas que a gente conheça, para que o Espírito Santo fica mais à vontade, assim, né? Igual eu tenho eu confesso para você, tenho até que pedir a sua permissão, eu tenho vontade de de fazer uma live com a Nath, né? Fazer uma live sobre missões, Pode fazer, né? O Ministério de pode Missões, ela fazer. tem um chamado muito grande por missões, eu quero ela, né? Ela pode me responder isso no privado, né? Porque se eu fizer um convite tete a tete, talvez, não sei, né? Mas eu quero que ela seja uma das nossas, porque eu sei que ela tem muito para oferecer. A gente conhece o Ministério da Pastora Nath, né? É tremendo. E todos precisam conhecer, ok? Eu quero agradecer a todos. Pastor, eu quero agradecer ao pastor João, que nos emprestou você, né? Uma pessoa maravilhosa. Deixa aí meu abraço, né? O meu cheiro, entendeu? Para todos que cercam vocês, para todas as suas ovelhas. E em outro momento nós vamos estar juntos, lembrando, né, que nossas transmissões, ela sempre acontece, a gente faz a divulgação, né, 4 dias, 3 dias, né, antes, para que você venha se preparar. Então, quando a Tia Gil postar, né, o cartaz, já fique ligado, porque as pessoas que nós convidamos são pessoas da nossa intimidade, pessoas que a gente conhece a realidade, ok? E eu só tenho que agradecer a todos vocês que participaram. Amém? Né, Tia Amém. Gil? Verdade. Então tá bom. Fique na paz, fique com Deus, Deus abençoe. E essa ministração vai estar gravada, quem quiser rever depois, é só clicar lá. E o nosso canal no YouTube já está quase chegando a 1.000, pessoal. Quase chegando a 1.000, já Eita, está glória, chegando nos 900. E se nós amém. precisamos de 1.000 para quê? Para essas transmissões, em vez de ser ministrada
pelo Face ou por outra ferramenta, seja ministrado diretamente no YouTube. Verdade. Porque diretamente no YouTube a gente tem uma qualidade melhor, né? Nós temos uma divulgação melhor, ok? Então, nós chegamos a 1000, né? A gente consegue ter essa transmissão diretamente pelo YouTube. E é o nosso objetivo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Beijão. Beijo, gente. Fica na paz. Até a próxima.